Nesse vídeo, eu vou contar para você algo que provavelmente você está ignorando. Olha, a maior parte das pessoas acordam com aquela barriga magrinha, chapadinha para dentro e vai dormir com aquele, digamos assim, bucho cheio, né? Vai dormir com aquela barriga avantajada, aquele abdômen que fica ali até espremido na calça, que quando abre as calças fala graças a Deus. Isso pode ser um dos sintomas de SIBO. Quer saber o que é SIBO? Fica até o final do vídeo que você com certeza vai ficar abismado. Muitas pessoas têm problemas intestinais que são vistos como normais. Lembre-se, o que é comum não significa que é normal. Quando a gente vai falar de exames laboratoriais, por exemplo, a gente olha lá aquele valor de referência, aquilo é dito como normal porque a maioria das pessoas apresenta aquele valor de referência. O que não significa que é o melhor, que com aquele valor de referência o paciente vai ter mais saúde. A gente tem que avaliar quais são os valores de vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios que a maior parte das pessoas que não ficam doentes apresenta ao longo da vida quando acompanhadas por muito tempo. Esses valores são valores ideais. Por que eu estou usando essa comparação para você? Eu estou usando essa comparação porque a maior parte das pessoas tem distensão abdominal, tem um intestino com um mau funcionamento, ou é preso sem evacuação diária, ou acaba de comer e corre para o banheiro para poder evacuar. Então, tanto a constipação intestinal quanto a diarreia são problemas intestinais. E mesmo sendo problemas considerados opostos, muitas vezes podem ser causados por uma única causa: SIBO, síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E quando o paciente nos procura com uma infinidade de sintomas, por exemplo, esse paciente pode ter baixa energia, pode ter herpes com recorrência, outra doença oportunista com recorrência, baixa imunidade, queda de cabelo, depressão e ansiedade, dentre vários outros sintomas. Esse paciente pode estar apresentando um problema de supercrescimento bacteriano no intestino delgado e muitas vezes passa pelo médico desapercebido. Quando a gente suspeita desse problema, quando a gente colhe ali a história do paciente, faz a anamnese, pergunta para ele como que está essa evacuação, com características da evacuação, com o número de vezes, com características das fezes. E esse paciente, ele não vai melhorar com fibras e com probióticos. Na verdade, ele vai piorar com fibras e com probióticos. Dá para você saber que esse paciente tem SIBO antes de usar fibras e probióticos? Sim, dá para saber. É claro que a gente vai juntar a anamnese com exames. A gente pode pedir um exame de microbioma intestinal, um exame funcional, coprológico. E esses exames vão nos trazer informações para que a gente confirme SIBO. É claro que são exames particulares que a maioria dos convênios não cobrem. No entanto, a gente com uma boa anamnese, com uma boa consulta, uma consulta detalhada, a gente consegue muitas vezes fazer o diagnóstico sem a necessidade desses exames. Principalmente quando você já conhece o paciente, você já tentou tratar esse intestino e esse tratamento não funcionou, não deu certo. Qual que é o pior? Qual que é o grande problema? O grande problema, além da SIBO isolada, é quando o paciente tem doenças inflamatórias intestinais, assim como síndrome do intestino irritável ou outra doença inflamatória intestinal que pode ser autoimune ou não.
Muitos desses pacientes nunca ouviram falar de SIBO. Tem uma estatística americana que fala que 75% desses pacientes nunca ouviram falar de SIBO, sendo que mais de 40% desses pacientes têm o diagnóstico, tem a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado associado à doença inflamatória intestinal. Então, o que eu quero trazer hoje para você aqui? Como suspeitar de SIBO, além de como suspeitar, como tratar o paciente e como você vai relacionar esse sintoma a outras doenças. Então vamos lá, como suspeitar de SIBO? O paciente, ele chegou com síndrome do intestino irritável, você já tem que suspeitar logo de cara. E aí, se também tiver retocolite, Crohn, você vai pensar logo em SIBO. Se o paciente tem um ritmo intestinal que não é compatível com o intestino comum, tem muitas evacuações por dia ou é constipado, faz uma evacuação a cada 3 dias, por exemplo. Esse paciente, você deve ficar também em alerta. O paciente constipado, a primeira coisa que a gente faz, é claro, é ajustar dieta e hidratação, assim como a gente faz também para o paciente com diarreia. Tendo em vista todos os problemas que o excesso de glúten pode causar aos pacientes e os lácteos, como eles são consumidos hoje também. E se você quiser um vídeo sobre glúten ou quiser um vídeo sobre lácteos, comenta aqui, coloque aqui nos comentários: eu quero glúten ou eu quero lácteos, que eu faço um vídeo para você, um vídeo extra, eu faço um vídeo extra para você. A gente vai inicialmente retirar glúten e lácteos desses pacientes. Se o paciente melhorou, você vai pensar numa intolerância alimentar, você vai pensar, além de uma intolerância alimentar, que pode ser uma deficiência de lactase, você pode pensar numa alergia, você pode pensar numa sensibilidade ao glúten não celíaca, ou até mesmo pensar na doença celíaca, porque algumas pessoas não têm aqueles sintomas clássicos de dores horrorosas e diarreia e vão descobrir a doença celíaca lá na vida adulta. Eu já tive muito paciente que chegou ao meu consultório sem diagnóstico de doença celíaca e fez esse diagnóstico na vida adulta. Então, você excluiu o glúten, excluiu o leite, ajustou a hidratação, tirou os alimentos inflamatórios da dieta desse paciente, alimentos ultraprocessados, cheios de açúcares refinados, cheios de corantes. Você fez isso com o seu paciente? Esse paciente melhorou? Não tem o diagnóstico de SIBO. O paciente não vai melhorar se você melhorar a alimentação. O paciente com SIBO, ele não melhora com a melhoria da alimentação nesse sentido. O paciente, ele vai voltar com os mesmos sintomas. E você pode até lançar mão de uma modulação intestinal. Pode usar uma bebida funcional de aloe vera, em alguns casos espinheira santa, tinturas digestivas ou enzimas digestivas. E esse paciente, ele vai retornar com os mesmos sintomas. Tendo em vista que ele retornou com os mesmos sintomas, é sua obrigação pensar em SIBO ou até SIFO. SIBO, supercrescimento bacteriano. SIFO, supercrescimento fúngico no intestino delgado. O problema é que quando a gente usa fibras e quando a gente usa probióticos nesses pacientes, eles pioram. Então, você não deve, ao modular o intestino com a suspeição de SIBO ou SIFO, você não deve usar nem fibras, nem probióticos. Primeiro, você tem que fazer a limpeza
limpeza desse intestino, você tem que remover esse supercrescimento bacteriano. O intestino delgado não é para a gente ter ali grandes quantidades de bactérias, de fungos. Na verdade, a gente quase não tem ali um microbioma, a gente não tem um microbioma rico, igual nós temos um microbioma rico na boca, na pele, nas regiões íntimas, no intestino grosso. Por quê? Porque ali está caindo o ácido clorídrico do estômago. Ali também enzimas digestivas vão entrar em contato com esse ácido clorídrico e vão tornar esse bolo alimentar mais alcalino. Então ali é um ambiente onde a gente tem que ter uma baixa quantidade de bactérias, uma baixa quantidade. Ali a gente não deve ter fungos, a gente tem que ter uma baixa colonização dessa região. Dessa forma, se nós não deveríamos ter essa quantidade de bactérias, o que está acontecendo? Qual que é a fisiopatologia dessa doença? Está acontecendo que esse alimento, inicialmente no estômago, ele está sendo mal digerido. Ele chega mal digerido, as proteínas chegam mal digeridas ao intestino delgado, onde elas vão sofrer um processo de putrefação ao invés de digestão. Porque a maior parte da digestão proteica, ela é feita no estômago. E para isso nós temos que ter temperatura ideal, pH ideal. Para que a gente tenha produção de ácido clorídrico, nós precisamos de ter também zinco, nós precisamos de ter saúde nas células parietais, nós precisamos de não ter H. pylori, que diminui a produção de ácido clorídrico estomacal. Uma vez que você consegue acidificar esse estômago, e aí para isso você pode usar ácido clorídrico, você pode dar ácido clorídrico para o seu paciente, você pode dar cloridrato de betaína para esse paciente, lembrando que é bom ter feito uma endoscopia, porque se esse paciente usar ácido clorídrico e tiver úlcera, você vai estar causando uma iatrogenia ao invés de curar esse paciente, você vai estar piorando a condição desse paciente. Fez a endoscopia, não temos úlceras, não temos H. pylori, ou temos H. pylori e passamos por um tratamento ideal, eficaz contra H. pylori, nós vamos acidificar esse estômago. Nós vamos ter o pH ideal para o pepsinogênio se transformar em pepsina e ocorrer a digestão das proteínas, além de outras proteínas que nós temos no nosso estômago que vão fazer a digestão dessa comida. Essa comida, chegando mal digerida, se a gente não cuidar desse estômago, ela vai chegar mal digerida lá no intestino delgado. O que acontece? Putrefação com supercrescimento bacteriano. Como que nós vamos cuidar? Além da digestão, de você melhorar a digestão, você vai ter que remover esse supercrescimento bacteriano. Para isso, a gente pode usar óleo essencial de orégano, nós podemos usar aloe vera, nós podemos usar enzimas que quebram o biofilme, a amilase, a serrapeptidase, a pancreatina. E no caso de ser um supercrescimento bacteriano, nós não podemos usar essas enzimas só com a finalidade de digerir o alimento. Nós também temos que usar essas enzimas em jejum, até mesmo a bromelaína em jejum, com a finalidade de quebrar biofilme. E quebrando o biofilme, a gente vai eliminando ali, removendo ali as toxinas do intestino, pode fazer um detox hepatobiliar, pode fazer um detox intestinal. Eu estou falando detox hepatobiliar, muita gente está pensando o que isso tem a ver com o intestino. É que quando você faz o detox hepatobiliar, você também provoca ali uma diarreia para que aquelas toxinas eliminadas da vesícula biliar e do fígado sejam eliminadas nas fezes. Assim, você faz também uma limpeza colônica.
e fazendo uma limpeza colônica junto ao uso de enzimas digestivas, você acaba limpando todo o intestino. Então, tudo isso pode ser feito, a gente pode lançar a mão de N tratamentos diferentes para que a gente elimine esse supercrescimento bacteriano, essa síndrome fúngica, né? Essa síndrome do supercrescimento fúngico. Aí a gente vai usar, por exemplo, um curcumicel, ou um curcuveio, ou um cureite, que são cúrcumas, ou uma cúrcuma lipossomada, que são cúrcumas que também vão ter essa atividade antifúngica, antibacteriana. Então, todos esses suplementos, eles podem ser usados e muitos outros suplementos. Além disso, nós temos que remover fibras da alimentação. Por quê? Porque esses fungos e essas bactérias, eles se proliferam quando o paciente come fibras. O ideal é retirar as fibras até com amido resistente e muitas vezes fazer uma dieta sem food maps. O que são os food maps? São alimentos ricos em carboidratos fermentáveis. E como são ricos em carboidratos fermentáveis, eles vão propiciar esse crescimento bacteriano. Então, a gente deve excluir da dieta do paciente esses food maps. E dentre esses food maps, nós temos alimentos que sim são saudáveis, mas que não vão fazer bem para o paciente neste momento. Por exemplo, abacate, maçã, mandioca, brócolis, couve-flor. Você pode pegar aí na internet facilmente uma lista de food maps e você vai encontrar ali todos os food maps que você deve orientar ao seu paciente para retirar da alimentação enquanto ele estiver no tratamento da remoção das bactérias e dos fungos ali do intestino delgado. Após o tratamento, após remover, aí sim a gente vai reintroduzindo aos poucos na alimentação desse paciente esses alimentos. Se esse paciente tolerar esses alimentos, porque muitas vezes alguns desses pacientes têm compatibilidade alimentar com muitos desses alimentos. Isso pode ser visto em um teste de intolerância alimentar mediada por IgG. E você posteriormente vai introduzir probióticos compatíveis com esse intestino e usar terapias para fechar a hiperpermeabilidade intestinal. Sim, quando você tem um supercrescimento bacteriano, esses alimentos que estão ali no delgado, que estão sendo fermentados, putrefados, o que acontece com esses alimentos? Durante a fermentação desses alimentos, há liberação de gás e também de ácido. Esses gases causam a distensão desse abdômen, assim como cólicas, e esse ácido vai irritar todo o intestino, até mesmo o cólon. Irritando o intestino, acontece o quê? O intestino que era para estar ali fechadinho, as fibras fechadinhas, e o intestino seletivo, puxando ali os nutrientes e deixando o que é ruim sair nas fezes, esse intestino fica permeável. Acontece o que com esse intestino? Algumas substâncias, toxinas, bactérias, protozoários que eram para sair nas fezes vão entrar na corrente sanguínea através da permeabilidade desse intestino, e substâncias que o intestino ia selecionar e absorver, essas substâncias acabam saindo nas fezes. O intestino perde a seletividade e fica hiperpermeável. E aí a gente pode lançar mão também de vários nutrientes para fechar essa hiperpermeabilidade num segundo momento após a remoção dessas bactérias. Uma vez que eu falei para você como fazer o diagnóstico de
SIBO no paciente, e uma vez que eu falei para você possíveis tratamentos, eu vou encerrar falando do terceiro item que eu te prometi, que é quais os sintomas que isso pode causar no corpo. Já dei a palhinha aí da imunidade, mas saiba que o intestino inflamado vai levar a uma neuroinflamação silenciosa. Então, esse paciente ele pode ter déficit de atenção, pode ficar hiperativo, esse paciente pode ter depressão, esse paciente pode ter um descontrole emocional, cursar com muitos sintomas inespecíficos, fadiga, cansaço, insônia, assim como sintomas psiquiátricos como depressão. Lembre-se que tudo que acontece no intestino sempre vai refletir no cérebro, porque nós temos neurônios que interconectam esses sistemas. Então, saiba que sempre que você for escutar a história do intestino de um paciente, você nunca deve esquecer de considerar SIFO ou SIBO como uma hipótese diagnóstica. Está aí para você. Se você quiser um vídeo sobre modulação intestinal, comente aqui também modulação intestinal, que toda semana tem vídeo novo no canal. Beijo no coração!